Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o remanso e o descanso do seu coração. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mário Henrique. Boa noite, eu sou a Regiane Santos e estamos aqui mais uma noite para falar com vocês deste grande amor de Deus e de tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Na livezinha da reflexão. E eu peço desculpas, pessoal, porque às vezes estou cantando aqui, a gripe está pegando, as coisas, e a gente canta meio baixo por causa do horário, né, para até não perturbar vizinhos e tal, não perturbar as pessoas. Então, assim, pessoal, hoje eu gostaria primeiro de agradecer imensamente a todas as pessoas que estão assistindo, participando e nos enviando mensagens, e mesmo porque as pessoas assistem depois, porque muita gente não consegue entrar nos horários, porque a gente é 22 horas, e, entendeu? Mas, assim, e interessante, e o mais interessante e o melhor de tudo isso é que realmente as pessoas estão entendendo o que a gente está tentando passar, tentando dizer, tentando fazer, não é? E quero também parabenizar ao trabalho feito. Hoje é quarta-feira, não esqueçam, hoje é quarta, seria a live do vício, tá? Então, hoje o pastor João, inclusive parece que com o Bruno, mais algumas pessoas da igreja, né, que é de Salete, estão lá no centro de recuperação, fazendo lá palestras e fazendo, né, culto e palestra, e é assim, um trabalho maravilhoso para quem tem que, a partir do mês que vem, para quem tem pessoas que têm problemas de dependência química, alcoolismo, droga, jogo, participe, quarta-feira assistam às lives nas quartas-feiras, que é muito importante, é muito interessante. E hoje eu quero abordar até um tema muito interessante da seguinte forma: o vício, ele traz consequências, mas ao mesmo tempo ele traz alguns problemas sociais. Vejam bem, como eu poderia dizer, imperceptíveis para as pessoas que normalmente vivem ou trabalham ou fazem do jogo o seu ganha-pão, né? Não desconsiderando, porque eu acho assim, as necessidades de cada um, só a pessoa conhece, e de repente, às vezes é o último recurso que ela tem para sobrevivência, trabalhando numa casa de jogo, ou vivendo do jogo, ou sei lá, qualquer coisa parecida. Tá? E necessariamente existem pessoas envolvidas que não têm força suficiente para segurar chamados, por exemplo, né? Via WhatsApp, sabe? Isso daí é complicado, porque você está induzindo a pessoa a ir para onde ela às vezes nem quer e ela nem pode, mas aquilo excita ela, porque a propaganda que é feita é muito grande, que vai ganhar, que vai acontecer, que está acumulado, que está aquilo outro, que está não sei o que e tal. E a pessoa não resiste e vai, e é onde ela se enterra. Só que o problema, sabe, é assim, as pessoas não se dão conta de que às vezes o que ela está ganhando ali, ela está levando um monte de vida para o buraco, um monte de família para o buraco, para a desgraça. Só que aí vem aquele pensamento sempre único: eu não estou obrigando ninguém a vir, estão vindo porque querem. Não, você está induzindo a pessoa a ir, você está chamando a pessoa a ir, você está oferecendo oportunidades e chances para a pessoa participar. Então, isso é complicado. Eu não queria entrar muito nesse tema, porque como eu tenho muitas pessoas que eu conheço que trabalham e fazem isso, trabalham com isso, vão achar que é como é que eu poderia dizer? Que eu estou falando com referência a eles. Eu estou falando com referência a todos que fazem isso. Não é só a eles, a todos.
mesmo porque eu passei por situações assim, eu sei como funciona e é complicado. Então, assim, se a pessoa deixar de convidar, já é um grande passo para quem vai receber. Porque a pessoa às vezes nem quer ir, nem está querendo ir, nem lembra, mas não quer fazer. E lá vem o WhatsApp, lá vem um convite, lá vem Isso é terrível. Isso é complicado. Ela pode falar. Acontece, né? Mas então eu vou, como pessoa, como que eu posso dizer assim, que acompanhou, mas de fora, né, do vício, mas que acompanha, esses chamados, eles vão sempre existir. Então, seja qual for o vício, né? Por exemplo, assim, se a pessoa é viciada em pornografia, a propaganda também está lá. E aí ela entra na propaganda porque ela quer ver. A mesma coisa o jogo ou a droga, a pessoa vai atrás. Por exemplo, mas se ela conseguir pelo menos bloquear essas chamadas para que não entre nela, já também é um outro grande passo, né? Porque as pessoas, como o Mário falou, muitos trabalham com esse tipo de serviço, vamos colocar assim, porque depende disso para o seu ganha-pão. Porém, se eu não quero mais, se eu estou abrindo mão disso, então eu posso bloquear esses contatos que me oferecem isso. Não no sentido de bloquear uma amizade, porque eu não estou falando da pessoa sendo maldosa, e sim do vício que causa o mal. Então, mas eu posso bloquear essas chamadas, ou pelo menos pedir, não envie mais. Né? Porque, como nós falamos aqui, existe esse trabalho, né? Onde as pessoas estão lá para fazer, captando esses recursos para que tenham, né, pessoas lá. Claro, isso a gente sabe que existe, mas se eu conheço alguém, eu, pelo menos eu digo assim, faria dessa forma, né? Ou bloquear, avisar, falar, vou bloquear, não é por conta de você, gosto de você como pessoa, tenho a mesma amizade, mas esse tipo de propaganda eu não quero ter mais porque pode me induzir a voltar a esse erro. Mas é como eu disse, em qualquer área, a mesma coisa. Se você tem um outro vício da pornografia que você não consegue deixar, qual que é a forma? Bloqueia o canal, né? Bloqueia aquele conteúdo. Porque senão você sempre que tiver uma recaída, ou porque tá mal, ou porque ficou bravo, ou porque alguém brigou com você, qualquer coisa, ou aquele plano que você queria não deu certo, daí você tá lá aberto, você vai vir, porque as chamadas vêm. É a mesma coisa que a gente pesquisar alguma coisa aqui no celular. Se eu pesquisar máquina de lavar no Face, daqui a pouco tá no Insta, tá no Google, as propagandas vêm. Então, é aquilo lá. Por que que vem? Porque você teve interesse, então agora tudo já que você tem interesse, todas as propagandas vão vir para você. Então, isso é uma coisa que acontece. Então, a única forma de eu fazer isso é eliminar aquele conteúdo que eu não quero mais ver. Né? Então, eu acho que seria uma forma de fugir um pouco disso, né? E normalmente sempre cai assim, porque às vezes as pessoas têm muita amizade com as próprias pessoas que estão, e ela não bloqueia, não faz, porque lógico que de repente pode vir um assunto, um papo, ou sei lá, mas tem uma coisa que de repente pode acontecer, como ela falou, da pessoa avisar, olha, não quero mais receber esse conteúdo, você ligar para mim, quiser falar comigo, tudo bem, amizade e tal. Mas porque normalmente pega sempre a pessoa no contrapé, porque o fluxo funciona assim. A pessoa, como ela falou, a pessoa nem tá nem aí, vem mensagem, não tá nem aí e tal. De repente briga com a mulher, ou briga com os filhos, briga não sei com o que, ou briga com o patrão, briga não sei o que. A primeira coisa que ele faz é se enfiar no jogo, na droga, no álcool, por conta de uma situação que não tem sentido. Então, porque a pessoa não consegue se controlar. E aí vem aquela história que eu digo, o Deus no coração, sabe? O conceito do que é Deus, do que é Cristo, do amor de Cristo. Por que o amor de Cristo? Como ele pode vir para você? De que forma ele pode chegar até você e fazendo? É uma coisa assim muito legal, muito louca, sabe? Que você consegue. Porque quando você aceita Jesus Cristo como teu Salvador real, você fala, não, ele vai realmente me salvar. Porque eu tenho fé e eu acredito. Você já conseguiu. Você já é vitorioso. Você já conseguiu. É questão de tempo, porque o tempo nosso não é o dele. Mas é questão de tempo. Mas você já conseguiu. Mas isso você todo momento, todo segundo. Porque vai acontecer o seguinte, vai vir a tentação, pergunta para ela,
que joga você em cada situação que você não tem noção. Para o quê? Para testar se você realmente está com Ele, está com Deus, está com Cristo, está firme na fé. Aí quando você sai, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Esquece. É só felicidade, é só Deus no coração, é só alegria. Não que você não vai ter problemas, como eu digo. Não que a gente não tenha problemas. Não, é a vida normal. Só que ameniza todas as pauladas. Ele te carrega, como diz a música. Quando você tem os rastros na areia, quando você olha para trás e não vê mais nenhum, é porque ele está te carregando no colo. Isso você pode ter certeza. Dá vontade até de chorar quando fala. É muito louco. E é uma coisa assim, muito, sabe, é inacreditável. Sabe, pessoal? E eu vou dizer uma coisa, e amanhã nós vamos fazer a live e eu vou puxar um tema muito louco. Amor puro, amor real. Amor de mãe. Amor... Vocês assistam amanhã, que vocês vão pirar. Então, só para frisar novamente, né? Quando a gente fala, quando eu, na minha fala, né, disse sobre o bloqueio, né? A pessoa que está sendo bloqueada, né, quando a gente conversa e fala, eu tenho um problema com certo tipo de vício e eu gosto da sua amizade, mas porém isso que você está fazendo pode atingir de uma forma que me faça mal. Então não é por você e sim por mim. Aí sim, a pessoa também entende, né? Porque como o Mário falou, às vezes a gente fica com dó de bloquear alguma coisa porque a gente tem um contato com a pessoa. E eu não estou falando de nenhum vício pesado que, não, mas você tem contato com, um exemplo, né? Com um bandido que está fazendo você viciar. Não, eu não estou falando nesse sentido, mas estou falando no contato de pessoas que trabalham com um tipo de jogo. Vamos colocar o jogo que trabalha, né? E esse é o trabalho dela, de fazer a propaganda, como da bebida. Tem pessoas que trabalham num bar e faz propaganda da bebida. E, só que, por exemplo, a minha amizade com essa pessoa não interfere em nada. Não. Porém, talvez se ela estiver fazendo uma propaganda no status dela ou encaminhando para mim, vai fazer mal. Então, quando eu falo, o mal está em algo que estava dentro de mim e pode me causar o mal, e não a pessoa está me causando o mal. Então, quando há esse diálogo, a gente não tem esse medo de falar para a pessoa, porque a pessoa também vai entender. Então, o que é importante? Que a gente seja sempre bem claro naquilo que a gente está sendo transformado e de como que a gente quer uma nova vida. Existem pessoas que, para conseguir realmente a libertação, ela tem que bloquear não só os contatos, mas tem que bloquear muitas vezes as pessoas, os convívios, porque ela não tem força suficiente para lidar com essa situação. E por um tempo ela vai precisar se afastar mesmo. E aí é por conta da pessoa. A pessoa precisa desse tempo. E quem é amigo de verdade entende, né? Porque tá sabendo que se tá causando mal, eu não vou causar um mal maior ainda. Então, se a pessoa pediu, eu vou seguir o conselho ou aquilo que ela tá me pedindo para não causar esse mal. E a amizade continua a mesma. E vou então, mais longe. E vou dizer mais uma coisa. Para você ganhar, alguém tem que perder. E você não sabe, talvez, o que você tirou, o que você ganhou, e o que essa pessoa perdeu, e o que ela deixou para trás, para você ficar com dinheiro. Pessoal, boa noite. Obrigado. Uma noite abençoada para todo mundo. Que Deus realmente ilumine, que Deus dê paz, tranquilidade, mansidão no coração. E nesta noite vocês tenham assim uma noite de sono maravilhosa. E que amanhã o dia seja melhor ainda. Que Deus já levante, que vocês já vão levantar abençoados já a 1000 por hora. Com toda a saúde, com toda disposição para que seja um dia maravilhoso. Tá, pessoal? Agradecer, olha, e mandar um aviso. Pastor João, Bruno, o pessoal que está da equipe da Salete que estava no centro de recuperação, parabéns, mais uma vez. Excelente trabalho. Valeu? Tchau, tchau, gente. Uma ótima noite para todos. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o remanso e o descanso do seu coração. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se
não for por mim. Tchau, tchau. Uma excelente noite para todos. Tchau, abençoada noite.